Velho, eu tenho tanta coisa pra perguntar pra você. Uma delas que me chamou a atenção aqui, Orlando, foi quando você falou sobre. A gente falou um pouco sobre os caras procurarem. Lembrei, aquele ponto que você falou assim: a mulherada em tese gasta mais e os caras são mais, vai, mão de vaca, né? Uhum. Não sei como que é o seu público lá no seu perfil. O que que eu percebi realmente, tá, dos caras? Homens que investem em desenvolvimento. Eu nem chamo mais de desenvolvimento pessoal, já chamo de desenvolvimento masculino, entendeu? Pra mostrar pro cara que, olha, talvez você aprender desenvolvimento pessoal sobre habilidade só de comunicação, dinheiro, que é uma coisa que serve pra homem e pra mulher. Mas eu acredito que tem uma parte do desenvolvimento pessoal que é focado pro homem mesmo, né? Tipo, segmentado, né? E aí o que que eu percebo também, Orlando? Que os caras que investem em desenvolvimento, né, masculino, eu vi só dois perfis, tá? Ou são caras que já aprenderam que precisam que, assim, que o conhecimento cara, é um ciclo eterno. Então o cara, ele termina, por exemplo, sei lá, um afiano machado hoje, aí no ano que vem ele vai entrar numa outra turma só pra continuar acompanhando, ou ele vai procurar um conteúdo que ele precise ali de um outro produtor, mas assim, é o cara que entende que o aprendizado é constante. Percebi que tem esse perfil de homem e tem um outro perfil de homem que chega pela dor. Só pela dor. Eu não consigo ver, tipo, alguma coisa no meio. Pra mim fica muito claro. Ou o cara ele já tá acostumado com investir em programa de desenvolvimento pra ser um cara melhor, ou o cara vem fudido. Agora você conta, é porque eu não sei o que que você vê, entendeu? Já a mulherada acho que já tem uma compra mais. Talvez com menos fricção, talvez, entendeu? O Eu, que que você tem quando, percebido? quando as pessoas falaram que homens não consumiam produtos de desenvolvimento pessoal, é evidente que eu tive um certo receio do ponto de vista empresarial. Fala, poxa, eu Exato. vou estar cortando um tipo de cliente, o cliente do sexo feminino, para ficar com o Uma sexo renda, masculino, uma né? renda, Aham. eu vou estar cortando, né? Em nome de um propósito. Só que o que que aconteceu, Thiago? Nas últimas turmas de Caminho da Rosa e Afiano Machado, o Afiano Machado já estava maior. Ou seja, eu falei, não, cara, é uma espécie de crença ou mito de que os caras Uhum. consomem menos. Quando o cara quer, ele consome, ele vai, ele faz inscrição, ele compra e etc, né? É, outra coisa, o mercado feminino de desenvolvimento pessoal, ele é bem mais disputado. Então você tem um monte de gente gerando o mesmo tipo de conteúdo, Verdade. Verdade. brigando pelo mesmo público. Então você É. tem homem gerando conteúdo para mulher, você tem mulher gerando conteúdo para mulher, enfim, você tem de tudo. Aí essa observação que você fez pelos dois tipos de público é super pertinente, porque eu também percebo lá no meu. O cara vem desesperado, ele tá passando por uma separação, né? Ele tá sentindo falta da ex-mulher, ele sente falta dos filhos quando ele tinha família, ele tá se sentindo ultrajado, ele tá se sentindo traído, ele tá se sentindo manipulado, enganado e mais um monte de dor, né? Que é a dor do cara mais maduro. Ou você tem aquela dor do cara que é mais jovem, que não é muito meu público, que ele não dá conta de conversar com uma mulher ainda, porque ele ainda não amadureceu, enfim. E você tem aquele camarada que já tá acostumado e já tá bem, relativamente bem, mas de fato ele entende que é uma constante, né? Uma construção constante. Então, de certa forma, ele chega e fala: pô, esse tipo de conteúdo, esse tipo de abordagem eu ainda não vi, eu vou investir nisso daqui. Vou entrar nesse curso, vou comprar um livro. Então, de fato, você tem muita razão, cara. Desses dois formatos de público, é bastante pertinente a tua observação. Então, eu falei. E é realmente assim, muito. Eu gostei de pontuar isso aí, né? Porque quando você falou assim que, pô, os caras não consomem, eu também tinha um pouco dessa percepção e eu percebi, comecei a identificar esse padrão dos caras, né? O que eu acho válido pra caralho, né? Então, até te comentar uma coisa engraçada aqui, né? Eu dei uma mentoria essa semana pra um cara, né? Lá de Natal, né? Uhum. E aí foi muito engraçado, né? Porque às vezes eu faço assim, algumas mentorias são únicas, uma única sessão, algumas eu fecho um pacote ali, 4, uma por semana, né? E o cara começou a se introduzir, falou, cara, fala um pouquinho sobre você e tal. Falei, sou fã de tal, tenho 39 anos, sei o quê. Tipo assim, né? Qual que é a nossa. Deixa eu entender o que, que você precisa pra eu poder guiar todo o nosso programa de mentoria, né? Ele falou assim: não, cara, eu conheço você já há um ano e meio. Inclusive, já viu até podcast nosso junto, né? Porque eu falei que tinha hoje o nosso podcast, né? Então, cara, te conheço há um ano e meio. Tive um casamento. Meu casamento terminou no começo do ano, já tá superado. Eu falei, tá, tipo assim, qual que é o problema? Não, eu tô pagando a mentoria só pra trocar ideia com você. Olha Então, só. então assim, é cara que, meu, o cara ele quer continuar aprendendo por uma outra ótica, né? Então eu acho isso muito massa, né? Eu vejo assim, a curva assim, de disparidade, diferença do cara que entendeu que ele precisa continuar evoluindo nesse mundo moderno de hoje, que tudo é fluido, raso, o sexo hoje tá mais barato do que qualquer outra coisa, por incrível que pareça, né?
Esses caras estão muito bem, financeiramente falando, emocionalmente falando, mas eles percebem que, assim, eles não querem correr o risco de, por exemplo, não estar vendo alguma coisa, alguma armadilha do mundo e perderem lá na frente, entendeu? Então eles usam também um pouco do desenvolvimento como se fosse um escudo, na verdade, né? A prova de, sei lá, para antecipar qualquer tipo de problema que possa vir na vida dele, né? Então o cara entende, deixa eu ficar conectado com caras de valor aqui, porque eu quero continuar evoluindo. Cara, e os caras são bem leais. Por exemplo, quando eu tive aqui em São Paulo da última vez, que eu não participei de nenhum podcast, mas na verdade eu vim assinar alguns livros aqui, né? Ah, Vim- tá. eu Quanto tava- tempo faz? Faz um mês, Orlando? Um pouquinho mais? Não, faz mais. Faz Faz mais? mais que eu tive aqui. Eu vim fazer uma reunião de um projeto que a gente vai fazer no final de setembro, que vai ser um Forja Camp, que vai ser uma imersão num hotel, Tá, fazenda com caras, né? Vai ser algo de um fim de semana. O Ricardo Tomé vai estar também. tá, Vai mas... ser um cara do ramo de investimentos empresarial também vai estar. Então vai ser algo único, né? O Forja Camp no final. Vai ser aqui a 1 hora de São Paulo. A gente vai ainda divulgar esse evento. E eu tive que fazer uma reunião sobre isso com um cara que está organizando, com o Flávio. E eu falei, cara, já que eu vou estar lá, eu vou receber uma galera no hotel para assinar o livro. O Totalmente Generoso, Absolutamente Implacável, que você prefacia, né? Sim, sim. Aí, Grande honra, por sinal, velho. obrigado. Aí, e os caras que foram pro hotel, vários, a gente fiquei o dia todo assinando e trocando uma ideia com a rapaziada, e vários dos que foram eram caras que já estão comigo Há muito tempo. há muito tempo, cara. Então, assim, putz, os caras são leais pra caramba, a gente forma aquele clã. Aí o cara quer sentar, quer trocar aquela ideia, eu também quero saber dos caras, como é que eles estão, eles comentam como que, em que pé que a vida deles Que tá agora, que tá né? agora e tal. E, cara, e os caras são bastante leais. E tem outra, isso é, se você conversar com um psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista que trabalha com homem e mulher, público misto, eu conheço vários, eles dizem que o homem avança mais rápido quando ele se abre pro tratamento. Ele avança mais rápido, na maior parte das vezes, ele avança mais rápido que a maior parte das mulheres. Cara, eu nunca pensei nisso. Tem. Vamos pensar nisso aí, porque acho que tem bastante coerência que você tá falando, né? Tem. Eu já conversei com vários psicólogos. Os psicólogos que eu conversei sobre isso, né, e psicólogas, inclusive amanhã eu vou receber uma lá no meu podcast, a Janaína Brasil, quando ela atende homens, principalmente homens que trabalham com performance, Tá. que o cara tem alguma aresta pra ele aparar e ele não tá bem, e ele procura, e geralmente ele vai procurar uma psicóloga que é mais neutra, que não é militante, por exemplo. Perfeito. Né? Tá. É óbvio, né? Que não vai ficar descendo só o cacete no cara por ele ser homem. Não, peraí. Vai acolher o cara. E ela e outros já comentaram comigo. Eu falei, qual que é a diferença de performance de homem e de mulher em atendimento? Falou, quando o homem ele procura atendimento, o cara vem, cara, eu quero resolver isso e quero resolver rápido. Quero trabalhar. O que eu preciso fazer para trabalhar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso me responsabilizar? Tum, 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 tum. Quando vê o cara em pouco tempo ele já tá voando. Quando atende mulher, algumas têm realmente esse mesmo comportamento, mas muitas ficam. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do papagaio, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Exato. Então, até a psicóloga fala, cara, eu vou ter dificuldade de andar com isso daqui porque ela... E se a psicóloga é um pouquinho mais dura, ela leva pro lado pessoal e depois não vai mais à sessão, sabe? Faz uma birra, faz uma manha. Então, psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo, até mesmo psiquiatra, que trabalha com esse público misto de uma maneira mais isenta, eu acho que a maior parte vai ter essa mesma impressão. Quando o homem pode até ser uma clientela menor, mas quando ele vai, o cara é um foguete. Cara, eu lembro que... Nossa, muito bom. Eu lembro que eu li um livro, Orlando, inclusive... Você precisa até passar pra você depois. Chama... Não é passar no Pirata, não, tá, rapaziada? Passar o nome do livro. Eu tenho no meu Kindle, Orlando. Te manda o chama... PDF. Hã? Te manda o Te PDF. manda o PDF. Inclusive, Rafael Aires, seu livro está voando em vários grupos por aí, viu? Tome cuidado. Né? O Rafael Aires tem o anti-otário lá, a galera pega e joga mesmo e foda-se, né? É verdade. Compra o negócio lá, caralho. Tem um livro, Orlando, que chama... Puta, velho, como que é? Eu acho que é Red Pill Psychology, né? Tipo, psicologia da Red Pill, explicando assim, são 2 psicólogos homens que escreveram um pouco sobre a questão psicológica da Red Pill, né? E é um livro muito foda, porque ele fala o seguinte, né? Primeiro, você falou da militância, e os caras falam assim, que desde a época da faculdade colocaram num quadro, né? A palavra homem e a palavra mulher, e pediram para os alunos darem adjetivos para aquilo.
E como, assim, de forma majoritária, eram mulheres na turma de psicologia, né? Quando era para trazer objetivos de mulheres, veio tudo aquilo que a gente já conhece. Linda, gostosa, maravilhosa, empoderada, dona de si, aquela porra toda. Quando pediram pra classe colocar adjetivos pros homens, veio tóxico, machista, potencial estuprador, todas aquelas merdas que a gente também conhece, né? E ao longo do livro eles discutem uma parada muito legal que fala assim: por que os caras não buscam terapia? E ao longo do livro, assim, eles chegam que uma das conclusões é o fato de mulheres gostam de falar sobre sentimentos, homens não. É de forma um pouco mais biológica, assim, o cara ele tem um problema, a não ser que ele tá buscando muito autoconhecimento e que ele entende que entender o sentimento dele vai ajudar a impulsionar ele pra frente, mas não são todos os caras. Então, assim, o cara ele gostaria de chegar no psicólogo com um problema e ele gostaria de ter essa solução o mais rápido possível. Eles não querem ficar sentado por um ano falando sobre sentimento, né? Eles querem chegar com um problema assim, cara, como que eu resolvo isso aqui? E na maioria das vezes, os psicólogos não estão preparados para esse tipo de dinâmica. De pegar um cara que tá querendo encurtar um processo, ele quer, de repente, uma abordagem mais racional para ele entender como que a conta fecha, aonde foi que eu errei aqui, né? E aí elas acabam utilizando a abordagem que elas usariam com as mulheres, entendeu? Então eu achei isso, tipo, bem interessante, pra ser sincero, né? Achei legal. Então isso que você falou, assim, que o cara ele tem essa busca por resolver o problema rápido, faz muito sentido. Faz muito sentido. Cara, o mercado ele se regula. Então um monte de gente já tá de olho nessa fatia de mercado masculina e já estão se posicionando como especialistas no atendimento a homens. De homem. O mercado vai se regular. Tem nos Estados Unidos já essa discussão. Agora me fugiu, infelizmente, o nome. Antes de vir para cá, hoje no avião, eu estava lendo. Tá. É Barry ou Gary, um psicólogo, que ele fala justamente isso. A abordagem, ela é design mais para mulher do que para a maior parte dos homens. Exatamente. Então, e muita gente fala, né, que os caras não buscam se abrir, os caras não buscam falar. Cara, quando eu abro, às vezes, um Zoom, tem 30, 40 caras lá dentro do Zoom, numa turma fechada, numa turma menor. Porra, a minha equipe depois, quando vai subir a gravação, fala: eu não acredito tanto que os caras falam dos sentimentos da vida deles pra você. Choram, e os outros caras estão apoiando. Não, mano, estamos aqui no teu apoio, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Arrepia, velho. Foda, eu tenho, foda. Toda vez que eu abro turma tem essa mesma dinâmica do cara. Eu tive aqui em São Paulo, como eu tava te falando, assinando o livro pros caras. Chegou um camarada com o meu livro na mão. Tiagão, o camarada sentou na minha frente. O cara não conseguia falar porque ele começou a chorar. Falando que tava fudido, que o casamento dele tinha acabado, que ele era nice guy, bonzinho, que ele não tava com dificuldade de ser diferente. Uma mulher mais implacável, uma mulher mais, assim, agressiva, né? E ele com saudade do filho. Então, todos esses caras estão lotados de problema. E aí ele ali desabou na minha frente, e eu não tinha ali, não era o momento, mas eu acolhi da melhor forma, direcionei da melhor forma. Então os caras se abrem. O que eu percebo, como você mesmo disse, né? Você tem a maior parte do pessoal que vai se formar, eles entram numa atmosfera meio militante, colocando o masculino como algo ruim, ou homens como algo ruim, Exato. ou defeituosos que precisam ser consertados ou castrados. Isso, perfeito. Né? Perfeito. E o que acontece com esses caras? Pra onde que eu vou? Então, eles se abrem, eu acho, mas quando eles encontram uma referência. A mulher, ela se abre mais facilmente. Pode ser homem, pode ser mulher, é mais fácil. Exato. O cara, ele tem uma dinâmica que eu percebo, os homens têm uma dinâmica hierárquica, que ele olha para pode ser para um psicoterapeuta, um influenciador, o que é que seja, que ele nota numa hierarquia e fala: puta, esse cara já passou o inferno que eu passei, ele tá bruto hoje, ele tá cascudo e tá ajudando. Com esse eu vou me abrir, porque ele vai me entender, porque ele tem condição de me liderar. E talvez muitos homens não enxerguem isso num profissional que não tem, talvez, um aspecto para ele que sinaliza ou simboliza uma força de liderança. Então ele prefere. E outra coisa, quando os caras são mais abertos, e é aqui que eu peço para os caras cuidado. Quando os caras são mais abertos, já buscam autoconhecimento e tal, e eles chegam no meu perfil e eu falo: de onde que você tá vindo?
Que tipo de perfil? Ah, porque a fulana disse isso, a ciclana disse isso. O cara segue muita psicoterapeuta que fala pra mulher. E ele chega no meu perfil e eu brinco com os caras. Olha, falar de sentimento, se autoconhecer, ok. Mas vamos diminuir um pouco do drama e da moleza. Porque ele vem desses perfis, que eu chamo de perfis mais fofinhos, e eles vêm, eu sou dependente emocional. Eu falo, quem falou que você é dependente emocional, velho? Sério que o cara chega assim? Chega, direto na caixinha, o cara. É que eu sou. Peraí, quem falou que você é dependente emocional, cara? Não, porque não, cara. O que você tem. Você não quer renunciar por essa ex que você gosta dela. Mas é normal, vai passar. Você não é dependente. O transtorno de personalidade dependente é algo gravíssimo. Você não dá conta de ir no supermercado? Você não dá conta de estudar, exato, de trabalhar? exato. Falei, então, cara, você só tá chateado. Se desenvolva, você vai aumentar o número de opções, você vai ver que essa mulher não é única. E daqui a pouco você vai ver que o mundo não é tão cinza assim quanto você tá pensando. Então você não é. Por que eu peço para eles pararem de ficar falando que são dependentes, ou que tem isso, ou que tem aquilo? Porque eles passam o dia contando essas histórias para eles. E ficam se alimentando por esses perfis que eu chamo de perfis fofinhos, cheio de coraçãozinho. E eles ficam se alimentando disso, cara. E quando ele não percebe, Thiago, mas quando ele vê, ele tá numa puta de uma moleza, fala, cara, o homem ele precisa ser um pouquinho durão, porque senão a vida vai te atropelar, velho.